Fala, campeão, sejam bem-vindos. Neste novo capítulo vamos falar de todas as finais que foram decididos entre os dois maiores times de Minas, Cruzeiro e Atlético Mineiro, o famoso Clássico Mineiro, o Derby Mineiro, Galo contra Raposa. Quantas finais foram? Quem venceu mais? Vamos apenas considerar os torneios de importância estadual, nacional e internacional, apenas jogos que pelo regulamento foram considerados finais de fato, e não jogos de pontos corridos que dependiam de outros resultados. Mas antes não esqueçam de visitar o canal, falamos das curiosidades e os campeões dos campeonatos estaduais, paulista, baiano, carioca, paraense, paraibano, paranaense da Supercopa e etc. Falamos também porque o Vasco é considerado bicampeão sul-americano, a história do rebaixamento do São Paulo é verdade ou fake news? O Mundial do Palmeiras, curiosidades do futebol americano, Super Bowl, o primeiro Brasileirão, as finais entre rivais e muito mais. A primeira final entre os times mineiros ocorreu no Campeonato Mineiro de 1931, que após um empate entre ambos na primeira posição, o regulamento na época de pontos corridos, fizeram duas partidas para decidir o campeão. Na primeira partida o Atlético Mineiro vence o Cruzeiro, que na época ainda se chamava Palestra Itália, por 2-1. O segundo jogo não foi disputado, pois não conseguiram definir um árbitro para apitar o jogo. A Liga Mineira tentou remarcar o jogo para outro dia, porém o Palestra Itália se desfiliou da mesma. Assim a Liga proclamou o Clube Atlético Mineiro campeão mineiro daquele ano. A segunda final ocorreu no Campeonato Mineiro de 1940, novamente após um empate na primeira posição, ambos realizaram 3 partidas para decidir quem seria o campeão. Na primeira partida o Palestra Itália vence por 3-1. Na segunda partida é a vez do Atlético que garante a vitória por 2-1. Deixando para o último jogo, onde o Palestra não dando chance para o rival e ganha por 2-0. Conquistando o Campeonato Mineiro após 10 anos de jejum. A terceira final ocorre no Mineiro de 54, o Cruzeiro campeão do segundo e terceiro turno, contra o Atlético campeão do primeiro turno. O regulamento era o seguinte, o campeão de cada turno ganharia 10 pontos. Nos jogos finais cada vitória valeria 5 pontos e o empate 2,5 pontos. Seria declarado campeão quem alcançasse 25 pontos primeiro. Nos 2 primeiros jogos o Atlético vence por 2-0 no primeiro jogo, e 3-0 no segundo. Já tirando toda a vantagem do Cruzeiro, no terceiro jogo as equipes empatam por 1-1. Deixando aberto para o quarto jogo. Quem vencesse seria o campeão, o Atlético com gols de Ubaldo e Joel vence por 2-0. Se tornando o campeão mineiro daquele ano. A quarta final ocorre em 56, também pelo Campeonato Mineiro. A final seria disputada entre os ganhadores de cada turno com o Atlético vencendo o primeiro turno, e o Cruzeiro o segundo turno. A final seria disputada em 3 jogos. Nos 2 primeiros houve empate entre ambos. O primeiro ficou no 1-1, e o segundo ficou no empate sem gols. Porém antes do terceiro jogo o Cruzeiro entrou com uma ação alegando que o Atlético tinha um jogador irregular. Porém a Liga não acatou. E na terceira partida o Atlético vence por 1-0, conquistando o título. Porém o Cruzeiro leva este processo até o STJD que apenas em 1959 deu parecer favorável ao Cruzeiro. Sem datas para a realização da partida. A Federação Mineira proclama os 2 campeões mineiros de 1956. A quinta final ocorre no Mineiro de 62. Campeonato disputado em pontos corridos, e novamente houve um empate entre os dois na primeira posição, sendo necessário a realização de 3 jogos para decidir o campeão. Na primeira partida o Cruzeiro vence o Atlético pelo placar mínimo de 1-0. O Atlético vence o segundo jogo por 2-1, deixando tudo aberto para o terceiro jogo. E após um empate por 1-1, o Atlético vence o Cruzeiro na prorrogação por 1-0. Se tornando o campeão mineiro mais uma vez. Sendo a última disputa entre ambos no velho Independência. A sexta final ocorre no Campeonato de 67, campeonato disputado em pontos corridos, e com um empate entre os dois na primeira posição, foi realizado 2 jogos para decidir o campeão. A equipe do Cruzeiro comandado por Dirceu Lopes, Tostão e companhia não toma conhecimento da equipe atleticana e vence os 2 jogos por 3-1 no primeiro jogo, e 3-0 no outro jogo, se tornando campeão mineiro daquele ano. A sétima final ocorre no Campeonato de 1972, após fase de grupos, quartas e semifinal, as equipes se enfrentam em partida única no Mineirão. Em um jogo bem disputado e sem grandes chances termina empatado por 1-1, levando a decisão para a prorrogação, e o artilheiro cruzeirense Palhinha marca o gol do título. Dando números finais ao jogo consagrando o Cruzeiro campeão mineiro daquele ano.
A oitava final acontece no Mineiro de 76. Após fase de grupos, quartas e semifinal, as equipes se enfrentam em uma final em 2 jogos. Com o Atlético vencendo os 2 jogos, no primeiro pelo placar de 2-0, e o segundo repete o placar do primeiro jogo 2-0. Se sagrando campeão mineiro, quebrando a sequência de títulos cruzeirense. A nona final ocorre em 77, entre o Atlético campeão do primeiro turno e o Cruzeiro campeão do segundo. Disputado em 3 partidas, na primeira o Atlético vence pelo placar mínimo de 1-0. No segundo jogo bem disputado, o Cruzeiro vence por 3-2. E na partida derradeira o Cruzeiro volta a vencer por 3-1. Se tornando campeão novamente. A 10ª disputa ocorre só em 1985, também pelo Campeonato Mineiro. Com o Cruzeiro campeão do primeiro turno, e o Atlético campeão do segundo turno, sendo disputado em 3 jogos. Essa disputa ficou marcada pela igualdade, os 3 jogos terminaram empatados, no primeiro empate sem gols, na segunda partida 2-2, e no último jogo novamente 0-0. Levando a disputa para a prorrogação onde o Atlético ganha com o placar mínimo de 1-0. Se sagrando campeão mineiro de 85. A 11ª final acontece no Mineiro de 87, o Atlético campeão do primeiro turno encara o Cruzeiro campeão do segundo turno, a final seria disputada em 2 jogos. O primeiro jogo ficou marcado pela igualdade terminando sem gols. Já na segunda partida o Cruzeiro do atacante Careca vence o jogo por 2-0. Se sagrando novamente campeão mineiro. A 12ª disputa ocorre em 1990, no Mineiro onde o Cruzeiro foi campeão do primeiro turno e o Atlético campeão do segundo. A decisão foi disputada em partida única, e o Cruzeiro do atacante Careca garante a vitória pelo placar mínimo de 1-0. Se tornando campeão mineiro daquele ano. A 13ª final entre ambos ocorre no Mineiro de 98, após fase de grupos, quartas e semifinal, as equipes se enfrentam em uma final em 2 jogos, com o Cruzeiro vencendo o primeiro jogo por 3-2. E segurando o ímpeto do Atlético no segundo garantindo o empate por 0-0. Conquistando o tricampeonato consecutivo. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de mostrar seu apoio, deixando um like e inscrevendo-se no canal, compartilhando seus comentários e ativando o sininho para receber as notificações. A 14ª final acontece no Mineiro de 2000, após 2 fases de grupos, as equipes se enfrentam em uma final em 2 jogos. E desta vez o Atlético consegue a vitória na primeira partida por 2-1, e garante o empate por 1-1, se sagrando campeão mineiro daquele ano. Sendo seu bicampeonato consecutivo. A 15ª disputa ocorre em 2004, após fase de grupos e semifinal, as equipes se enfrentam em uma final em 2 jogos. Com a grande equipe do Cruzeiro vencendo a primeira partida por um placar de 3-1. E podendo até perder por um gol de diferença que ainda seria campeão, e é o que acontece, o Atlético até vence o segundo jogo mas não consegue reverter o placar do primeiro, o Cruzeiro assim se torna campeão mineiro de 2004. A 16ª final ocorre no Mineiro de 2007, que após fase de grupos e semifinal, as equipes se enfrentam em uma final em 2 jogos. No primeiro jogo o Atlético não toma conhecimento do adversário e aplica uma sonora goleada de 4-0, colocando uma mão na taça, que é consolidado na segunda partida, onde o Cruzeiro até vence, mas não é o bastante para alterar a grande vantagem do Atlético que se torna campeão mineiro naquele ano. A 17ª acontece no ano posterior, no Mineiro de 2008, as equipes se enfrentam em 2 partidas. Desta vez o Cruzeiro como um rolo compressor aplica uma goleada maior ainda que sofreu o ano anterior. Vence por 5-0. E para não restar dúvida vence também a segunda partida por 1-0. Sendo campeão mineiro com o placar de 6-0 no agregado. A 18ª final ocorre em 2009. Após fase de grupos, quartas e semifinal, as equipes se enfrentam em uma final em 2 jogos. E no primeiro jogo novamente o Cruzeiro repete o resultado do ano anterior, 5-0. Praticamente garantindo o título. E na segunda partida o Cruzeiro apenas administra o resultado garantindo um empate por 1-1. Conquistando o bicampeonato consecutivo. A 19ª disputa ocorre em 2011, que após fase de grupos e semifinal, as equipes se enfrentam em uma final em 2 jogos. Na primeira partida a equipe do Atlético consegue uma boa vitória por 2-1. Podendo jogar pelo empate no jogo de volta, porém o Cruzeiro não toma conhecimento e vence pelo placar que lhe garantiria o título, 2-0. Se consagrando campeão mineiro de 2011. A 20ª disputa ocorre no Mineiro de 2013, que após fase de grupos e semifinal, as equipes se enfrentam em uma final em 2 jogos.
Após perder as últimas 3 finais entre ambos, o Atlético não deixa esta escapar, vence o primeiro jogo por 3-0. E praticamente garante o título. No segundo jogo, o Cruzeiro até tenta estragar a festa atleticana, porém a vitória não é o bastante. 2-1. O Atlético enfim volta a ser campeão em cima do seu rival. A 21ª final acontece no ano seguinte, em 2014. Que após fase de grupos e semifinal, as equipes se enfrentam em uma final em 2 jogos. Por ter a melhor campanha na fase inicial, o Cruzeiro tem a vantagem de 2 resultados iguais. E é o que acontece, o placar não foi alterado nos 2 jogos, consagrando o Cruzeiro campeão mineiro de 2014. Após 21 finais apenas no Campeonato Mineiro, acontece uma final mineira na Copa do Brasil de 2014. Atlético, que foi campeão da Libertadores no ano anterior, não toma conhecimento do Cruzeiro campeão brasileiro de 2013, e que seria também em 2014. O Atlético vence as 2 partidas, por 2-0 no primeiro jogo e 1-0 no segundo, conquistando a sua primeira Copa do Brasil da história. A 23ª final ocorre no Mineiro de 2017, que após fase de grupos e semifinal, as equipes se enfrentam em uma final em 2 jogos. A primeira partida é marcada pela igualdade, em um jogo truncado a partida sem gols. Na segunda partida, liderados pelo artilheiro Fred, o Atlético Mineiro vence por 2-1 e conquista mais um título mineiro para sua coleção. A 24ª disputa ocorre em 2018, que após fase de grupos, quartas e semifinal, as equipes se enfrentam em uma final em 2 jogos. As equipes com as melhores campanhas tinham a vantagem de 2 resultados iguais. A vantagem era do Cruzeiro, então o Atlético joga tudo no primeiro jogo e ganha por 3-1. Porém, com este gol marcado para o Cruzeiro, bastava o time celeste ganhar por 2-0 que seria o campeão. E na segunda partida é o que acontece. O Cruzeiro vence o Atlético por 2-0 e se torna campeão mineiro de 2018. A 25ª final acontece no Mineiro de 2019, seguindo o mesmo regulamento do ano anterior. As equipes se enfrentam em 2 jogos. O Cruzeiro, atual campeão da Copa do Brasil, não deixa escapar o título vencendo o primeiro jogo por 2-1. E garante o título com um empate no segundo por 1-1. Conquistando o bicampeonato consecutivo. A 26ª ocorre em 2022, que após fase de grupos e semifinal, as equipes se enfrentam em uma final única. Após perder 2 finais para o seu rival, o Atlético, campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão de 2021, e contando com o grande atacante Hulk, não toma conhecimento e vence por 3-1. Conquistando o Mineiro de 22. A 27ª e a última final até então, foi realizada no Campeonato Mineiro de 2024. Que após fase de grupos e semifinal, as equipes se enfrentam em uma final em 2 jogos. Mesmo o Cruzeiro tendo a vantagem de 2 resultados iguais. O Atlético Mineiro não quer nem saber que após o empate no primeiro jogo por 2-2, vence o segundo por 3-1, conquistando o 5º campeonato consecutivo. Após as 27 finais do Clássico Mineiro, a equipe do Cruzeiro Esporte Clube leva uma pequena vantagem no confronto com 15 títulos contra 13 do Clube Atlético Mineiro. Esperamos que tenham gostado, agradecemos por assistir até o final. A cada semana postamos novos episódios, continuaremos explorando os variados campeonatos estaduais, nacionais, internacionais e outras curiosidades dos esportes. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, fazer comentários e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima!